despertar da consciência para o ser, uma técnica de meditação. E basicamente ela faz o encontro com os mestres ascensionados, com Jesus, Buda, alguns que nós gostamos, enfim, que nós mais nos relacionamos intimamente. Chico Xavier pode ser também, Francisco de Assis, enfim, há vários, né? Há vários mestres espirituais. E essa técnica é muito interessante porque através do contato com esses mestres, que a gente falsamente acredita que eles estão separados de nós, promovem uma mudança incrível dentro do nosso ser, fazendo justamente essa limpeza daquilo que é mentira, daquilo que nós acreditamos como sendo mentira, como sendo verdade, e que trazem sofrimento à nossa vida. E a gente vai entendendo depois, no decorrer do curso de hoje. Então a primeira coisa é relaxar, porque relaxar é respirar. Através da respiração, nós nos sintonizamos com os pranayamas, que são as energias vitais que estão em todo o universo, agora ao nosso redor. Nós vamos relaxar os nossos braços, respirando profundamente. Inspirando o ar pelo nariz. Contando até 4 na inspiração. Soltando o ar pela boca. Contando novamente até 4. Segurando a respiração, contando até 2. Dentro desse fluxo de inspiração e respiração, vamos abrindo todos os nossos chakras, vamos abrindo a nossa mente, elevando nossos pensamentos ao mais alto. Na inspiração, nós recebemos intuições, paz, leveza, saúde, felicidade, a simples felicidade por estarmos aqui e agora, que é o mais importante em nossas vidas. O mais importante é simplesmente esse momento. É o único momento em que podemos verdadeiramente sentir a vida e amar. Porque em verdade nós não podemos amar o passado, nem tampouco o futuro. O amor é um sentimento que brota do momento presente, do agora. Pela expiração, toda a carga de estresse, tensões, dores físicas, tudo vai sendo levado. O peso nos ombros, os ombros vão distensionando, relaxando. Sobre o nosso peito, uma luz violeta, que é a luz de transformação, de transmutação, luz divina, que auxilia em toda a drenagem kármica, vai atuando sobre o nosso coração,
dissolvendo as mágoas, dissolvendo a raiva, dissolvendo o medo, dissolvendo angústias, tristezas e todo e qualquer tipo de dor. Nesse momento agora, uma mão radiosa de luz começa a tocar a nossa fronte, iluminando a nossa mente, trazendo a paz à nossa mente e aos nossos pensamentos. Vamos mentalizando que nós estamos agora pisando nas areias brancas de uma praia linda, azul, com um céu azul, sol radiante, iluminando o nosso corpo, nos trazendo sensação de paz e de felicidade. Sobre o mar, os pássaros, as gaivotas cantam para nos receber. Esse é um momento especial, um lugar especial e só nosso, onde nós podemos relaxar, sentir o vento, a brisa do mar, tocando nosso espírito, levando embora toda e qualquer tristeza. Olhando esse mar, vamos entrando, tocando os pés nessa água, sentindo o seu calor, sua refrescância, tomando um bom banho de mar, deixando que a água purifique o nosso espírito por completo. As ondas calmamente batem sobre o nosso corpo, relaxando profundamente. Nesse momento, vem até nós um golfinho. Golfinho que é um animal divino, de incrível pureza, um mestre, a nos fazer carinho, nos trazer alegria. Esse golfinho nos convida a passearmos com ele. Vamos aceitando o seu convite, deixando que esse animal divino nos fale, nos dê intuições sobre aquilo que precisamos escutar. Esse golfinho agora nos leva até uma ilha. Nós agradecemos a ele os seus ensinamentos valiosos.
nos despedimos. Nessa ilha há um homem a nos esperar, com seu manto branco de luz e de amor. Vamos fazer um contato com esse homem que se chama Jesus Cristo, aquele que iluminou todas as trevas e trouxe a luz ao nosso planeta e ao nosso coração. Ele nos convida a sentarmos ao seu lado, nos entregando um presente. Vamos abrindo esse presente, observando o que o Mestre está nos dando. Deixando com que Ele fale, vamos abrindo a nossa mente para que Ele nos intua, O Mestre agora nos dá um abraço caloroso, nos mostrando que Ele está ao nosso lado e que em nosso coração vibra a sua luz. Ele nos mostra agora o que nós verdadeiramente somos. E nós olhamos para dentro do nosso coração, percebendo que tudo o que há é o amor. Que se estende sobre toda a nossa mente, sobre todo o nosso espírito, sobre todo o nosso corpo. Somos agora também um canal de luz crística a iluminar todas as pessoas. Agora sabemos que basta um minuto de silêncio com o Mestre e toda a luz se fará presente em qualquer lugar que nós estivermos. Um minuto olhando para dentro do nosso coração e perceberemos que Ele está dentro de nós. Vamos nos despedindo, repletos de felicidade, de paz.
voltando vagarosamente, sentindo as nossas mãos, sentindo nossos pés, nossos braços, nossas pernas, nosso peito, nossa mente e abrindo nossos olhos. Para algumas pessoas no início dessa técnica é um pouco difícil, a mente ainda está num nível bastante acelerado, assim. Mas vocês vão percebendo que com o passar do tempo é tão claro que parece que é real, parece não, é real, se torna real. Tanto é que é tão real que tu sente, né, toda aquela carga de luz. Se alguém quiser relatar, pode relatar o que viu. Posso falar uma coisa? Pode. Na hora do golfinho, eu me senti dentro da água, indo com ele, mergulhando, saindo. Senti água no meu corpo. Eu não sei onde eu fui, mas eu estava quase caindo. E eu estava enxergando uma, sei lá, umas cortinas e uma luz, assim, um negócio claro. No lugar era uma janela, assim, grande. Se eu dormi, o que foi? Não. Você estava enxergando uma janela enorme de vidro com umas Na cortinas. verdade, nesses momentos, a gente é trabalhado também pelos nossos mentores, né? De alguma forma. Eu senti, quando tu falou do mar, eu achei tão estranho, porque eu já estava lá dentro e a água já era quente. Aí depois tu veio falar que a água estava banhando, mas eu já estava lá dentro. Essa tem uma facilidade, isso se chama uma facilidade de intuição, até. Facilidade de... Né? Tu não precisa nem falar, tu já está lá. Né? Isso é uma coisa muito boa, porque Tu me escutou? mostra que se tu souber usar a tua mente positivamente, tu pode atrair muitas coisas para ti. Essa capacidade de mentalizar, só que a mentalização sem crença não é nada. A mentalização ela tem poder quando se acredita nela. Por isso que tem que se ter muito cuidado com o que a gente mentaliza de negativo. Porque toda mentalização ela acontece dentro de um plano. Se eu acredito que ela vai acontecer, e se eu jogo a minha carga emocional para dentro daquilo que eu mentalizo de negativo com outra pessoa, a outra pessoa vai sentir. Só que depois reverte contra mim, né, através do meu karma. Mas ao contrário também acontece. E esse é o ponto positivo. Quando eu jogo, mentalizo o amor para uma outra pessoa e eu coloco o meu coração, tudo aquilo volta para mim. O dar e receber ele acontece no mesmo instante. Não acontece assim, estou dando e vou receber daqui sabe sei lá quanto tempo. Ele já está acontecendo. O estranho é que era tão bom, eu não queria voltar. A gente não quer voltar. Fica mandando sentir o braço. Eu lembro que eu senti a mão, mas a minha perna não voltou. É verdade. É muito bom. É muito Fica bom. lá. Realmente assim é. É muito estranho. E o interessante é que assim, vocês vão aprender essas técnicas, né? E nos momentos, aí que é interessante, nos momentos de maior tensão, quando a gente está naquela situação que a gente não sabe o que fazer. Então, peraí, eu vou dar 1 minuto para mim, eu vou me dar esse presente, eu vou fazer uma meditação. E aí, quando eu volto para a realidade, incrivelmente, por um passe de mágica, está tudo resolvido. Incrivelmente assim. Na verdade, simplesmente já estava resolvido, só que a gente estava vibrando dentro daquele pensamento disfuncional de que não ia dar certo, de que estava tudo errado, de que isso, aquilo. Quando a gente sai disso,
e a gente volta, tudo está resolvido. Porque o problema fui eu que criei, né? Não existia o problema. Fui eu que criei. E aí, Paty? Tamo aí, né? Como é que é a tua visualização, assim? Eu imaginei exatamente o que tu estava dizendo. Conforme foi dando os passos, eu fui... E como é que tu sentiu? Muito bem. Muito bem. Eu me senti também, tirou uma angústia que eu tava, mas hoje eu tive mais dificuldade de me concentrar. Essa dificuldade vai desaparecendo com o passar dos encontros e das meditações, né? Porque é uma prática. É claro que, em tese, em verdade, se a gente for ver, isso não é uma meditação. Porque a meditação é um estado de não mente, é um estado que a gente não imagina absolutamente nada, que a gente simplesmente é. Isso é meditação. Isso é uma técnica meditativa. Mas como não existe outro nome, a gente chama de meditação. É uma técnica meditativa, justamente para a gente romper com esse passado. Porque a luz crística, o encontro com Cristo, faz justamente essa transformação. A gente talvez não esteja sentindo agora, mas no decorrer dos nossos dias nós vamos começar a sentir como essa luz vai transformar toda aquela carga negativa, que antes era negativa, de ansiedade, de depressão, em algo que simplesmente agora é natural, que não tem mais aquele peso, aquela dor, aquele sofrimento. E tu, Gilmar? Eu sou uma incógnita. Não, eu sinceramente, eu sempre tive muita dificuldade com a meditação. Sempre. Mas assim, eu consigo visualizar muita coisa, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou explicar? Eu sou muito agitada. Sim. Né? A minha mente, ela não para. Né? Eu consigo visualizar aquilo que estão direcionando, né? Mas ao mesmo tempo não é... Não é claro, nítido. Mas algumas coisas, eu tenho adoração por mar, né? Isso que, conforme foi, eu ia ouvindo, era uma ligação muito forte, porque o mar eu gosto muito, me atrai muito, me acalma muito. E o golfinho, ele é o meu... Sim, é um meu animal, animal, né? né? Eu tenho ele, converso muitas vezes quando eu vou pro mar, é direto. E a visualização que eu senti foi a luz e o recebimento de Cristo. Ali sim, ali eu consegui, mas de repente já a minha mente agitou de novo. Tudo bem. Né? Então É eu assim. me disperso assim, né? É assim, é assim. É todo um processo, né? Como a gente já está numa academia, tu não vai sair no primeiro dia, né? A gente tem que se dar esse tempo e se aceitar do jeito que é, aceitar a mente do jeito que é, da forma que é, com a velocidade que é. E isso não é errado. Não é errado ela ser agitada. O errado é eu me culpar que ela é agitada. Eu ficar dizendo que não pode ser assim. Não. Tudo está certo. Não há nada de errado. Simplesmente eu tenho que acelerar e com o decorrer do tempo o fluxo natural da minha mente vai se equilibrando. Né? Mas isso é um processo. É como fazer uma ginástica, como fazer uma academia. Eu realmente não tenho esse hábito, né? Não paro mesmo. Então, tenho essa dificuldade de me desligar, né? Sim. Isso. Tem um livro que eu aconselho a você, se chama 7 Leis Espirituais do Sucesso. Eu acho que eu já te indiquei esse livro. Já li 3 vezes. Gostou? Muito, vale a pena comprar. Eu comprei esse livro. E esse livro tem um vídeo dele. Tem um vídeo desse livro. E daí ele dá relatos das pessoas relatando, né? Como é a meditação, e sim, o simples fato de parar o que estava fazendo, naquele momento de estresse, de tensão, e dar 1 minuto para si, faz com que todas as coisas simplesmente voltem ao fluxo natural. Mas é muito interessante, tem no YouTube, vocês podem olhar. 7 leis. As 7 Leis Espirituais do Sucesso.
E é bem interessante porque ele mostra assim, ele mostra um trânsito totalmente, a princípio, totalmente caótico, né? E ele fala, dentro desse caos, desse trânsito, há uma ordem. E qual é a ordem que faz com que tu esteja ali, naquele lugar, exatamente ali, e que o carro passe na tua frente, e que outro saia daquela posição para ir para outra posição, e que tu chegue exatamente naquele momento, naquele lugar, né? Justamente pelos acontecimentos que são, né, a sinaleira que parou naquele momento, né? Tudo dentro de uma sincronicidade na nossa vida. E é muito interessante, e a gente fica dizendo assim, estou atrasado, olha só essa sinaleira, está contra mim, né? Justamente agora ela parou, mas quem sabe, se eu tivesse naquela minha agitação, passado na sinaleira, eu não teria visto um pedestre, teria atropelado ele. Dentro desse caos todo há uma ordem perfeita, que a gente não consegue ver. Então, esse trabalho aqui justamente é isso, é a gente poder ver o que nossos olhos, o que o nosso cérebro não consegue enxergar. Que é Deus agindo dentro de todo o universo, dentro do poder do aqui e do agora. Mas, gente, hoje nós vamos falar sobre rompendo com o inconsciente, né? Rompendo com essas cargas de passado dentro da nossa mente. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos romper com o inconsciente que age dentro do aqui e do agora? Eu vou trazer um exemplo muito claro. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa, certo? E eu sou muito ciumento com essa pessoa. Ciúmes é uma coisa absolutamente normal dentro do ser humano, pelo sentimento de posse. Então eu tenho um sentimento de posse com aquela pessoa, vem os ciúmes, aquela coisa que eu não consigo controlar dentro do meu relacionamento, há brigas, discussões, né? E esse relacionamento chegou num ponto que não se sustentou mais e terminou. Vem um sofrimento muito grande pelo rompimento do relacionamento, porque eu acreditava que aquela pessoa realmente era minha posse, né? Normalmente nós dizemos, é minha esposa, é minha namorada, né? Não é só o meu, ele traz junto uma carga de posse muito grande. Muitas pessoas não conseguem viver sem aquela pessoa, quando há um rompimento, acabam se suicidando. Isso a gente vê constantemente. Porque elas acreditam que aquela pessoa era a sua própria vida. Elas não conseguem admitir a vida sem elas. Olha o sofrimento daquela pessoa. Mas então veio um sofrimento muito grande na hora daquela separação, e agora eu estou encarando um outro relacionamento, para aparecer uma outra pessoa na minha vida. E junto com essa pessoa, junto com essa vontade de experienciar a vida com essa pessoa, de descobrir a vida com essa pessoa, de ter um novo relacionamento, todo um passado de medo de ter que sofrer tudo de novo, de sentir o ciúme, de sofrer pelo ciúme e de passar isso tudo adiante, um medo de que esse relacionamento seja novamente um caos e que ele acabe e que eu sofra. Normalmente, quando nós nos entregamos a esses sofrimentos, esses sentimentos inferiores, nós acabamos fugindo de um novo relacionamento. Nós não enfrentamos um novo relacionamento. Nós acabamos deixando de viver um novo relacionamento. Por que eu trouxe essa questão do relacionamento? Porque a vida é relacionamento. Eu estou me relacionando agora com vocês. Eu me relaciono com os meus clientes, tu te relaciona com o teu cliente. Quando eu escuto um não de um cliente que diz para mim, não, eu não quero esse carro. Perfeito. Eu escuto 2 não. 3. Tá, até aí tudo bem. 4. Chega o próximo cliente, não vai comprar. Não vai comprar. A minha mente já está dizendo, não, ele não vai comprar. Porque eu já escutei 4 nãos. Ela já está condicionada a acreditar que não vai dar certo.
e vem toda uma carga de estresse, preocupação. Aí vem o quê? Eu sou um péssimo vendedor. Né? Mas às vezes não é nem a questão de ser um bom ou ser um mau vendedor. Simplesmente os negócios não aconteceram. Simplesmente não era para acontecer. Simplesmente não foi o carro que a pessoa não gostou do produto, se tratando aqui de carro. Mas vem toda uma carga mental, né? E o pensamento dizendo, eu sou um péssimo vendedor, não consigo nem vender um carro. Não estou no lugar certo. Tenho que sair daqui. Tenho que procurar outro emprego. E eu já começo a me projetar em outro emprego. E então eu fico sonhando, qual é o emprego perfeito para mim? O emprego perfeito para mim não é vender. Não posso vender porque eu sou um péssimo vendedor. O emprego perfeito para mim, trabalhar administrativamente lá num canto com papéis. Né? Então eu já projeto esse sonho para mim. E eu começo a viver esse sonho. E deixo de encarar a realidade. Aquilo que é verdadeiramente. Então, romper com o inconsciente é justamente romper com toda essa carga emocional que vem junto com o pensamento passado, vem com todos esses pensamentos disfuncionais do nosso eu inferior. O que é o eu inferior? Ele é formado por essas crenças. Eu acreditei que eu era um péssimo vendedor. Eu acreditei que eu era um péssimo namorado. Eu acreditei nisso. Eu disse que eu era isso. Eu formei um eu inferior. Um eu negativo. Um eu sombra. Eu criei ele. Através dos meus próprios pensamentos e da minha crença sobre esses pensamentos. Eu acreditei nisso. Então, quando veio o cliente na loja comprar o carro, eu já comecei a dizer para mim mesmo, eu sou um péssimo vendedor, ele não vai comprar. E eu já criei todo um campo mental, emocional, para que o negócio não acontecesse, não desse certo. E não deu certo. Novamente não deu certo. Até o momento que eu acordo numa manhã inspirada, através de uma oração, que eu peço, por favor, a Deus, que me ajude. Numa manhã inspirada eu acordo renovado, com as minhas energias, com as minhas forças, e que eu digo, não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou conseguir. E o cliente entra, e eu não dou valor para aqueles pensamentos inferiores, eu acredito em mim, eu me autovalorizo, e o negócio acontece. Ele aconteceu por quê? Porque eu acreditei. Até o dia que eu não aguento mais esse sofrimento e que eu quero realmente amar e que eu quero botar o meu coração para fora para me relacionar de fato com todo o meu coração com uma pessoa e que eu peço profundamente a Deus que essa carga negativa inferior seja cortada de mim, ou que eu possa vencer isso e que eu digo, não, eu vou superar isso. Eu acredito em mim. Eu acredito que eu sou mais forte. E eu me abro a um novo relacionamento. E todo pensamento disfuncional e toda carga disfuncional, eu começo a rejeitar dentro de mim. Eu rejeito aquele eu que eu mesmo criei. Eu rejeito aquela dor que eu mesmo criei. Eu não acredito mais nela. Eu estou aberto. Entretanto, eu estou me relacionando com aquela pessoa. Muito bom, está muito bom, estou apaixonado, ela está apaixonada por mim. Né? Há todo um sonho por trás daquela relação, se constrói toda uma vida. Mas a pessoa encontra um amigo, um ex-namorado. E novamente eu me deparo com toda aquela carga de ciúmes, com toda aquela carga de posse, e eu não consigo suportar aquela dor que começa a agir dentro de mim. Desculpe, mas com quem não aconteceu isso? Uma vez, quando eu era adolescente, eu cheguei a ligar para um rapaz, eu liguei para ele, dizendo, ó, eu não quero que tu fale mais com aquela menina.
tinha uns 15, 16 anos. Porque senão nós vamos conversar, entre aspas, de tão bravo que eu fiquei. Né? Eu fiz isso. Me arrependi profundamente depois. Era até um amigo meu. Mas eu não consegui lidar com aquela carga de ciúmes, eu não consegui lidar. E eu não tinha capacidade para lidar. Eu precisava viver aquilo. Eu precisava viver aquilo. Porque através da vivência daquilo, eu pude me arrepender daquilo. E me arrependendo, eu disse não para aquilo. Eu disse, não, isso eu não quero mais para mim. No momento que eu disse isso, no momento que eu disse, não, eu não quero mais isso para mim, eu só tenho uma chance. Que é trabalhar essa carga emocional. Dissolver ela, para que ela não haja mais dentro de mim. Não é verdade? Eu só tenho isso para fazer, eu não posso fazer outra coisa. Quando eu digo eu não quero mais isso, eu não quero mais sentir essa raiva que eu sinto, eu me arrependo dos atos que eu fiz, influenciado por essa raiva, eu só tenho uma chance, que é olhar para a raiva e encarar ela de frente. E agora dizer, vamos lá, eu quero te entender. Eu quero te dissolver dentro de mim, eu vou te trazer dentro de mim. Pode trazer todo o sofrimento contigo, mas eu vou te dissolver dentro do meu coração. E é a única forma que existe de dissolver o inconsciente, trazer para dentro do coração. Na meditação, vocês viram que eu cheguei numa parte que eu falei que o coração é a luz crística. E é o que nós somos. O eu superior, o eu que nós somos verdadeiramente, a nossa essência, é o eu crístico. Então nós temos que aprender a não fugir mais daquilo que nos incomoda e que nos causa dor. Em primeiro momento, isso vai causar dor e sofrimento. Mas será muito, muito, muito menor do que viver toda a eternidade com essa dor e com esse sofrimento. Por quê? Por que vocês acreditam que as situações na vida da gente sempre acontecem da mesma forma? Vamos supor. Então, vamos voltar ao exemplo. Então eu entrei nesse relacionamento, veio toda aquela carga novamente de ciúmes, de raiva, de posse. E, novamente, uma discussão feroz. Daqui a pouco até agredi a pessoa. E houve a separação novamente. Houve a separação, sofrimento, dor. Passou-se um tempo, as cicatrizes foram curadas e novamente uma outra pessoa. O que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer quando ela encontrar alguma pessoa que me traz todos aqueles sentimentos ruins? Todo passado. E cada vez mais forte, né? Cada vez mais forte dentro de mim. Por isso que as situações nas nossas vidas, isso explica por que as situações nas nossas vidas acontecem de um relacionamento. Isso eu não estou falando somente de um relacionamento conjugal, de um marido e mulher, ou hoje em dia, o que seja, mas de um relacionamento de amizade, por exemplo. Inveja. Quantas amizades se dissolvem, se quebram através da inveja? Eu não consigo suportar a inveja do sucesso da minha amiga, do meu amigo. Quantas amizades acontecem, se rompem por causa disso? Eu não consigo suportar, porque eu não estou tendo sucesso e aquela pessoa está. E novamente eu encontro outra amizade e a mesma coisa acontece. E outra amizade, a mesma coisa acontece. E outra amizade, a mesma coisa acontece. E vai acontecer durante toda a eternidade, até que eu diga assim, ó, chegou. Eu quero entender o que está acontecendo, eu quero entender essa inveja. Eu não quero mais conviver com isso. Eu quero dissolver isso, eu quero apagar isso de dentro de mim. E a fuga só causa mais dor e mais sofrimento. Como eu consigo dissolver
Vamos usar o exemplo novamente dos ciúmes. Eu só consigo dissolver esses ciúmes dentro de um relacionamento quando eu sentir ele. Não adianta eu imaginar, mas quando eu sentir. Aí existe uma grande questão. Quando eu sinto, normalmente, o que eu faço? Sai correndo, viro o inferno. Como diz o meu Pirelli é mais pneu, viro o inferno. Porque aquilo é um sofrimento terrível, né? Vocês entendem agora por que tantas pessoas correm de um relacionamento para o outro? Hoje em dia a gente vê muito isso. As pessoas não conseguem se fixar num relacionamento. Elas estão sempre buscando um parceiro diferente. Porque todos os parceiros vão mostrar para ele a verdade. Só que ele não quer ver a verdade. Ele não quer encarar aquilo. Então é mais fácil a fuga, né? Eu fujo. Só que enquanto eu fugir, o universo vai trazer para mim as mesmas situações. O que o universo quer de mim? Quer que eu não tenha essa carga de passado, de sofrimento. Ele quer que eu esteja em paz. Ele quer que eu esteja vivendo o presente. Então vamos voltar. Eu senti lá, então, novamente, toda aquela carga de ciúmes e de dor. O que fazer agora? Eu só tenho duas chances. Aceitar. Esse é o primeiro passo. Ou não aceitar. Se eu não aceitar, eu vou cair fora. Eu vou sair fora. Eu não aceito isso e tchau. Ou eu aceito. Ok, aceitei. Abri uma porta. Eu abri a porta dentro de mim para que esse sentimento exista. Perfeito. Aceitei. Existe. E agora o que fazer? O que fazer com esse sentimento depois que eu aceitei ele? Trabalhar para ele não se tornar tão angustiante. Eu vou ter que trabalhar ele. A aceitação nesse nível, ela possui vários níveis, né? Vamos dizer que a aceitação possui nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. O primeiro nível de aceitação, tudo bem, eu aceitei esse sentimento. Só que ele começa agora a agir dentro de mim, de uma forma muito mais clara. Porque eu não estou mais lutando contra ele, eu não rejeitei ele. Agora eu estou sentindo toda a sua dor. Então eu vou ter que aceitar ele em vários níveis. Porque eu vou ter que sentir o sofrimento daqueles ciúmes, agindo, passando por mim. Depois da aceitação, eu vou ter que estar consciente dele. Tudo bem, eu aceitei que ele exista dentro de mim. Agora eu vou te observar. Observar como tu age dentro de mim. Tu vai me ensinar, eu olhando para o sentimento. Tu vai me ensinar como tu age dentro de mim. Da onde tu vem. Nesse momento em que eu estou olhando para o sentimento, para toda aquela carga de pensamento, que não é só sentimento, é pensamento e sentimento, toda a carga emocional, psicológica, no momento em que eu estou olhando, eu criei uma separação entre mim e ele. Você consegue entender isso? É como se eu estivesse olhando um filme. Antes, eu acreditava que eu era o filme. Agora eu estou do lado de fora. Eu saí de dentro da televisão. Eu estou aqui sentado e olhando o filme. Eu estou observando toda a ação, todo o mecanismo daquele eu inferior dentro de mim. E agora eu estou me tornando consciente dele. Eu comecei a me desidentificar do passado. Para isso, nós temos que aprender a arte da observação.
A observação é sinônimo de estar consciente, estar observando. Só que nós vamos ter que romper com os pensamentos e com o julgamento. Porque normalmente o que acontece é o seguinte: junto com os ciúmes vem os pensamentos de que eu sou ciumento, eu sou um péssimo namorado, eu não vou dar certo, não vai dar certo o meu relacionamento com essa pessoa. Existe um eu aqui, no núcleo, né, dizendo, eu vou embora, né? E eu preciso aprender a observar esse eu agindo dentro de mim. Porque esse eu carrega toda uma carga de sofrimento. Quando eu começo a me libertar dele, eu me liberto automaticamente do sofrimento. E como eu faço isso? Aprendendo a não dar valor para ele. Aprendendo a me separar dele, desse eu, com toda essa carga de pensamento. Só que isso não é da noite para o dia, isso não vai acontecer uma vez e vai acontecer várias vezes. Nas primeiras vezes vai ser o mais forte. Tem toda uma carga. Tudo bem, agora eu consegui controlar. Consegui observar. Fiz a minha primeira observação dele. Eu não estou livre dele. Ele vai vir novamente. Vai vir novamente, vai vir novamente. Só que cada vez que ele vai vindo de uma forma mais lenta, de uma forma menos agressiva, de uma forma menor, até que ele se dissolva completamente. E que para mim ele não tenha nenhum efeito mais sobre mim. Os ciúmes já não têm mais efeito. Só que para isso acontecer, para minha observação poder agir sobre ele, sobre toda essa carga de passado, eu vou precisar silenciar. Eu vou precisar da meditação. Porque até hoje, gente, essa questão é muito importante. Porque nós vivemos durante 40 mil anos durante a Terra agindo dessa forma. 40 mil anos agindo dessa forma, acreditando nos nossos pensamentos. Acreditando no que os pensamentos nos dizem. E acreditando nesse eu que o pensamento me diz. E toda essa carga de sofrimento que ele me diz. É muito simples a gente analisar isso. É só a gente perceber quando o pensamento diz assim, você não merece, eu não mereço. O que vem à tona com eu não mereço? Sofrimento. Muito sofrimento. Né? Quando eu digo para mim mesmo que eu não mereço, eu estou me punindo. O que acontece quando eu digo para mim mesmo, eu sou o culpado? Eu sou o culpado. Eu começo a me culpar. Eu começo a dizer, eu não devia fazer dessa forma, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado. Isso é inaceitação pura. Eu não podia ter agido dessa forma, olha quanto eu machuquei aquela pessoa. E agora? Eu vou pagar por tudo isso. Deus vai me punir por tudo isso. Olha toda a carga de dor e sofrimento. Dentro do meu processo, um dia eu estava em meditação justamente sobre isso aqui, e eu perguntei então para o meu mentor como é que eu poderia fazer para saber discernir quando era o meu eu inferior agindo dentro de mim e quando não era. E a resposta foi simples e clara. Quando tu sofrer. Quando houver sofrimento. Porque esse eu inferior de culpa, de julgamento, de autopunição, traz uma carga muito forte de sofrimento, de angústia, de tristeza. Quando a gente sente essa carga dentro de nós, dentro do nosso campo espiritual, magnético, é porque nós estamos sob a influência desse nosso eu inferior, que nós criamos, nós somos responsáveis por ele, justamente porque nós acreditamos nele e porque nós dissemos para nós mesmos que ele existia. Quando eu senti os ciúmes, eu disse, eu sou ciumento,
Justamente eu criei uma imagem de mim como um ser ciumento. Eu criei uma personalidade ciumenta, que não é o que eu sou. É uma ilusão. É uma ilusão criada pelo meu pensamento. E eu preciso dissolver isso. Porque enquanto ele agir dentro de mim, haverá sofrimento. Então, por isso, por tudo isso que eu estou colocando, o primeiro passo que a gente vai trabalhar aqui, se chama aceitação. Os mestres Zen, que é a essência do budismo, eles dizem que a iluminação acontece quando eu aceito todas as coisas na minha vida, sem desejar mudar absolutamente nada. Quando há absoluta aceitação de tudo. Mas para haver total aceitação, eu preciso entender, preciso compreender, eu preciso entender a verdade, eu preciso me libertar da culpa. Para aceitar o passado, eu preciso entender que nada acontece por acaso e que todo o passado foi perfeito da forma que foi, porque me trouxe até aqui. Porque toda essa carga de passado foi uma carga de experiência, e de que toda essa experiência foi fundamental para que eu seja o que eu sou hoje. Porque sem isso, eu não seria o que eu sou hoje. Eu preciso entender que na vida nada, absolutamente nada acontece por acaso. E o que está acontecendo aqui também não está acontecendo por acaso. Eu preciso compreender que aquelas pessoas que passaram na minha vida tiveram uma influência muito grande sobre o que eu sou hoje, porque me ensinaram muito. Mesmo eu me culpando, que furada que eu fiz, por que eu me envolvi, por que eu fiz isso, por que aquela pessoa esteve na minha vida. Uma palavra mais pejorativa, que cagada, que erro. Não deveria nunca ter feito isso. Agora eu peço uma coisa para vocês. Naquele momento, existia outra opção? Naquele momento existia outra opção para mim? Ou eu só conseguia ver aquele caminho a seguir? Não existia outra opção. Eu não conseguia ver outro caminho. Eu estava completamente enraizado naquela experiência. Como se dentro de mim eu soubesse que eu precisava entrar dentro daquilo, eu precisava passar por aquilo, por algum motivo. Bom, eu sou um grande exemplo disso, né? Para quem me conhece. E eu sofri muito com a culpa. Porque eu ficava dizendo para mim mesmo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Onde eu fui me enfiar? O que eu fiz? E fiquei 1 ano em Marte, assim, em sofrimento terrível por causa da culpa. Até que eu entendi que foi exatamente através de todas aquelas pessoas que passaram na minha vida e daquelas circunstâncias que eu cheguei até aqui, nesse momento. E que se não tivesse sido daquela forma, não teria acontecido. Eu estava vendo um filme chamado Kung Fu Panda, alguém já viu? Não viu? Meu Deus, esse filme é fantástico. Porque ele traz muitos ensinamentos budistas, né? Então o mestre, né, eu não vou lembrar o nome agora, o mestre diz assim pro panda, não vou conseguir dizer exatamente as palavras que ele disse, mas ele falou assim: muitas vezes nós precisamos traçar o caminho contrário ao nosso destino para encontrar o nosso destino. Nós precisamos ir completamente contra tudo que a gente acredita para encontrar o nosso destino. É fantástico isso. Só que o que acontece com nós normalmente? Ficamos nos culpando. Por que eu fiz isso? Por que eu fui para aquele caminho? E quando eu me culpo, eu fico preso àquelas experiências passadas, não deixando que o agora, que é a revelação do meu destino, que é o entendimento de que aquele caminho foi absolutamente perfeito para o meu desenvolvimento, haja sobre mim. A verdade fica encoberta pelos meus pensamentos de culpa.
E eu me torno uma pessoa infeliz, triste, deprimida, porque eu estou preso a tudo aquilo que aconteceu no passado. Por isso que os mestres eles dizem, quando nós aceitarmos exatamente a vida como foi, tudo como é, tudo o que somos, quando aceitarmos profundamente exatamente aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, quando não desejarmos mais nada, absolutamente nada, nenhuma mudança, mas simplesmente a aceitação profunda, haverá iluminação. Porque você não está mais lutando contra absolutamente nada. Não existe mais luta dentro de ti. E aí abre-se o espaço para que o coração possa se iluminar. Ou ele já é iluminado, mas simplesmente irradiar a sua luz. É como o dia de hoje. Estava encoberto, não estava? Mas o sol estava lá em cima. O que acontece quando as nuvens se abrem? Nós vemos o sol, e o sol nos ilumina. É a mesma coisa. Nós precisamos abrir essa carga de nuvens, de passado, que influencia a nossa vida, que faz com que a gente não consiga perceber o sol irradiando a sua luz. E normalmente, é tão engraçado que normalmente quando dá um dia assim, a gente até se sente meio triste, né? Agora quando tem um tempo de sol, que beleza, esse sol. E é exatamente o que acontece dentro de nós, é um reflexo, porque na verdade o universo é o reflexo interior. Né? Que oração? Quase 10%. Vamos dar Então o primeiro passo para mim romper com o passado é aceitar que ele exista dentro de mim. Bom, estou dizendo. O segundo passo é buscar 5 minutos de silêncio para simplesmente não julgar o passado, não ficar condenando, né? Não ficar dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, não ficar me julgando, mas simplesmente aceitar do jeito que é. E observar. Observar. E deixar que ele mesmo, que esse passado seja o meu mestre. Que ele me ensine. Porque, na verdade, o objetivo espiritual de todo ser humano, de todo espírito encarnado dentro de uma entidade humana, é de ser um mestre. Pode parecer algo, ser um mestre. Mas o objetivo de encarnação, após encarnação, é de que todos nós sejamos um mestre, assim como é o mestre Jesus, assim como é Buda. E Jesus diz, né? Vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz se tiverem fé, se acreditarem. Bom, se ele está dizendo, por que não? Jesus também diz, vós sois deuses. Ele não está dizendo, você não pode, você está separado de Deus, você não é. Ele simplesmente diz, não, conheça-te a ti mesmo. E esse conhecimento te libertará. E o que é conhecer a ti mesmo? É aceitar cada coisa que vem até mim, cada sentimento, cada pensamento do jeito que é, sem julgamento. E deixando que esse sentimento me ensine. Porque a vida, ela acontece. Eu não posso sentir a vida dentro da Silvia, dentro da Sandra, dentro do Fabiano. Eu não posso sentir a vida dentro da Cris. Eu só posso sentir a vida dentro de mim. Na verdade, isso aqui é mediunidade, né? Mediunidade é isso, essa capacidade de sentir a vida. E a vida eu só posso sentir ela dentro de mim. Quando eu rejeito alguma coisa que a vida está trazendo para mim, eu estou também rejeitando a vida. Se eu digo que aquilo é ruim, se eu digo que o ciúmes é ruim, que o ciúmes é algo negativo, e de que ele, enfim, é algo que está acontecendo para me prejudicar, eu já estou rejeitando a vida. Mas no momento que eu simplesmente observo os ciúmes como sendo algo absolutamente natural dentro de cada ser humano
Quem não sente ciúmes em todo esse plano? Krishnamurti, que é um grande mestre, ele diz o seguinte: a mente, ela não está separada entre mim, entre você. Por quê? Porque os mesmos sofrimentos que eu sinto, você também sente. E se a gente for lá para a África, as mesmas pessoas lá vão sentir. E se a gente for para a Ásia, as mesmas pessoas vão sentir. Se a gente for para a Europa, e se for para a América, todo mundo estará sentindo a mesma coisa. Eu não estou separado de você. E a consciência também não. A consciência divina também não. Porque quando eu estou consciente, presente, no aqui e no agora, sem pensamento, você também pode estar. Você também pode estar. E qualquer pessoa no mundo poderá estar. Então não há separação. Não há separação nenhuma. E quando eu começo a perceber isso, que os ciúmes é algo que está ligado à consciência humana, que eu estou experienciando dentro de uma encarnação humana, e que não é algo pessoal meu, eu começo a me libertar. Porque antes eu dizia, eu sou um ciumento. Antes eu dizia, isso é meu ego. Ele traz para dentro de si como uma personalidade. Ele diz assim, eu sou o ciumento. Mas num plano mais profundo, isso é da consciência humana que está em todo o universo. Não é pessoal. É simplesmente algo que eu estou experienciando. E que eu preciso deixar de experienciar. Eu preciso aprender com isso. Porque a culpa, por exemplo, no meu caso, ela fez com que eu começasse... Quando eu disse para mim, eu não quero mais sentir a culpa, e quando eu comecei a observar a culpa, eu comecei a sentir, a primeira vez que eu comecei a sentir auto-amor. Porque a culpa me trouxe isso. Eu senti, bom, eu preciso dissolver a culpa, então eu preciso me amar. E eu comecei a me amar, pouco a pouco. Os ciúmes, o sentimento de posse, quando eu começo a observar ele e dissolver ele, eu vou começar a sentir o quê? A liberdade, é deixar com que a outra pessoa seja como ela é. Deixar com que ela seja livre dentro de um relacionamento. Sem posse. Se eu der essa felicidade para ela, ela também vai me dar essa felicidade. Se eu der essa liberdade para ela, ela também vai me dar essa liberdade. Quando eu começo a dizer para mim, eu não quero mais ser orgulhoso, eu começo a observar o orgulho agindo dentro de mim e me separar dele, eu começo a dar espaço para que a humildade aconteça dentro de mim. E eu posso começar a sentir humildade agora dentro de mim. Então, todas essas questões, como culpa, vaidade, orgulho, egoísmo, quando eu começo a me dissolver do egoísmo, eu começo a ser caridoso, altruísta, que é dar. Não há mais egoísmo dentro de mim. Mas quando eu tenho medo de não ter alguma coisa, o que acontece quando eu tenho medo de ser pobre, por exemplo? Não gasta dinheiro com nada. Não gasta e acumula, né? Só traz para dentro. E aí se alguém chegar perto do que eu tenho, né? Meu Deus, eu viro bicho. Não virar bicho, eu posso até... Posso não, né? O que a gente vê mais seguidamente, quando alguém rouba alguma coisa de uma outra pessoa, as pessoas vão lá e matam. Né? Vem aqui todo aquele eu inferior, né? Com toda aquela carga de dor e sofrimento e de raiva. Mas o que acontece quando eu começo a me dissolver do egoísmo? O amor começa a fluir dentro de mim. Porque o amor é o sentimento de dar. Então todos esses pontos negativos, eles querem exatamente o quê? Nos mostrar que tem outro ponto por trás, positivo, divino. Que é a caridade, que é o amor, o carinho, a liberdade, a aceitação. Né? Sobre todos esses pontos inferiores, existem todos os contrapontos superiores. Eu só preciso começar a observar os pontos inferiores agindo dentro de mim, aceitá-los do jeito que é e criar uma separação. Tudo bem,
Eu deixo você agir dentro de mim, eu te aceito do jeito que é, mas eu quero agora te observar. Eu quero saber de onde você veio. Eu quero meditar. Eu quero buscar a luz para te dissolver. Osho diz, para encerrar, tentem fazer isso. Se vocês sentirem isso essa semana, enfim, se vocês sentirem a raiva, por favor, não guardem a raiva para dentro de si, porque isso é o pior veneno que se possa fazer. Pega um travesseiro e esmurra o travesseiro, mas não guarda dentro de si, porque isso é veneno puro. Mas ao invés de tudo isso, e o que diz no livro das 7 Leis Espirituais de Sucesso, dissolvendo o karma, faça uma meditação. Se concentra totalmente na respiração. E deixa que aquela raiva simplesmente passe por dentro de ti e vá embora. Quando ela passar, vocês vão sentir algo que vocês nunca sentiram em toda a vida de vocês, uma paz interior tão profunda, e uma felicidade. Vocês vão ter vontade de gritar de felicidade. Porque vocês vão ver que vocês se dissolveram de toda uma carga de raiva que antes fazia com que vocês, ou com que nós agíssemos negativamente. Agora não. Agora eu me separei de ti. Agora eu vou me tornar um mestre de ti. Eu vou me separar. Eu vou deixar com que a paz exista dentro de mim. Eu vou abrir o espaço. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar. Vou meditar. Vou ficar 1 minuto em silêncio. Prem Baba, que é um mestre, também iluminado brasileiro, ele diz 1 minuto de silêncio por dia dissolve qualquer escuridão. 1 minuto só. Faça o teste quando acordar 1 minuto de silêncio, sem absolutamente nada, fazer absolutamente nada. A escuridão ela existe através do meu pensamento, da minha crença, nesse meu eu inferior que eu carreguei durante tantos anos. Quando não há pensamento, há silêncio, não há escuridão. E eu dou espaço para que a paz comece a existir, comece com que esse Cristo interior haja dentro de mim e vá dissolvendo a escuridão. Bom, gente, acabamos, né? Gostaram? O que vocês acharam?